Fala galera, tudo tranquilo? Mais uma aulinha para vocês. Hoje a gente vai falar de transporte transmembrana, beleza? Um assunto muito importante aí para os vestibulares, tá? A gente está dando ênfase aí para o UERJ, para o Enem, e o Enem que também gosta de cobrar situações mais simples, tá? Ainda seguindo a linha dos assuntos da forma mais resumida para vocês, ok? Papo mais aprofundado, específico. A gente vai deixar lá para frente, para quando começar a chegar o período aí de provas específicas e discursivas principalmente. Beleza, galera? Então é o seguinte, a gente tem inúmeros tipos de transporte transmembrana, ou seja, pela membrana plasmática. Lembra que a membrana plasmática ela é constituída por uma bicamada de fosfolipídio, ok? E muitas proteínas que a gente chama de proteínas de transporte, proteínas carreadoras, permeases, ok? Você fica à vontade aí, mas no nível do vestibular não vai fazer diferença alguma para vocês. Show? A ideia aqui é o seguinte, galera, repara tanto no esquema lá do que eu coloquei no Instagram para vocês, como consigo aqui, eu botei o lado, ok? Esse lado aqui com uma maior quantidade de soluto, tá? Ou seja, a região hipertônica, tá? E essa região aqui, com menor quantidade de soluto, ou seja, hipotônica, tranquilo? Então o gradiente de concentração, segue daqui de cima para baixo, beleza? Então qual a ideia, galera? Repare o seguinte, transporte de soluto pela membrana, ok? Do sentido hiper para o sentido hipo, a gente chama de difusão simples, ok? E quando o soluto também ele passa do mais para o menos, só que através de uma proteína de transporte, a gente chama de difusão facilitada, beleza? E quando rola a passagem do solvente, não estou falando mais de soluto, do meio hipotônico para o hipertônico, eu chamo isso de osmose, quando ocorre por uma membrana semipermeável, beleza? Nessas três situações, a gente não tem gasto de energia, por isso que eu digo que o transporte é passivo, segue o gradiente de concentração. Show? E agora eu tenho um transporte ativo que a gente está caracterizando exatamente o que? A passagem do soluto do meio menos para o meio mais concentrado. Ou seja, o transporte ativo precisa de energia, tá? E a gente está transportando soluto contra o gradiente de concentração. Maravilha? Então, esse aqui é o iniciozinho do conteúdo. E aí, galera, as questões podem vir em textos relacionando esse papo, o conteúdo, o conceito, mas também em gráficos. Esse gráfico é muito clássico de vestibular, ok? Qual a ideia desse gráfico? Gente, eu tenho aqui a quantidade de substrato e a velocidade do transporte. Reparem que aqui eu tenho uma reta, ok? Ou seja, sempre que eu aumentar a quantidade do substrato, ou seja, sempre que eu tiver diferença de concentração, eu vou ter o transporte rolando numa boa e tendenciando a uma maior velocidade. Isso vai acontecer tanto com a difusão simples quanto com a osmose, beleza? Ou seja, os dois processos que não tem proteína, beleza? Tranquila a ideia? Não tem proteína de transporte. Por quê? Porque quando a gente fala de transportes que exigem uma proteína, aí, galera, não tem jeito. Eu tenho que pensar no famosíssimo ponto de saturação das enzimas. Papo que vocês veem lá na bioquímica falando exatamente das enzimas, beleza? Então, quando você tem uma quantidade muito grande de substrato num processo que precisa de proteína, então, galera, pode ter certeza, vai chegar um momento que todas as proteínas estarão saturadas e por isso que a velocidade, ela tende a ficar constante. Então, eu relaciono a essa curva tanto difusão facilitada, que tem proteína, e o transporte ativo, que também tem proteína. Tranquilo? Assim fica molinho de vocês relacionarem. Show? E
a nossa queridíssima osmose, que é um papo muito clássico, a gente vai falar muito dela na fisiologia, principalmente na fisiologia humana, né? Mas a gente também fala o papo dos peixes, né? Peixe de água salgada, peixe de água doce. Cara, esse papo, pô, vai cair demais nos processos fisiológicos aí, tanto dos animais quanto dos seres humanos, ok? Então, qual é a ideia? Peguei uma célula animal, tá? Aqui como base, e botei ela em duas situações. Num meio hipertônico, então no meio hipertônico ela em relação ao meio ela ficou hipotônica. Isso quer dizer o quê? Que a osmose na passagem do solvente, no caso de água, do meio hipo para o hiper, então essa aqui, ó, essa célula está perdendo água. Então a gente diz que ela murcha, né? Ou, um termo mais técnico, ela sofreu plasmólise, beleza? Então você consegue até refazer aqui a desplasmólise e tudo mais, mas isso não é muito importante. A ideia é que murchou, beleza? E no caso da célula animal, num meio hipotônico, com poucos solutos, ela vai ficar hiper. Então ela tende a ganhar solvente, beleza? E no que ela ganha solvente, ela, no caso da célula animal, ela pode até sofrer a ruptura, o que a gente chama de plasmoptise. Show de bola? Vou ser bem sincero, esses termos nesse instante inicial não é tão importante, mas a gente já coloca, beleza? Outro papo importante é a relação com células vegetais, porque célula vegetal, ela tem o quê? Parede celular. Então, como ela tem parede celular, ela não vai tender ao quê? A ruptura, beleza? Ela vai ficar túrgida. A gente diz que ela sofreu turgescência e aí esse é o papo. Ela não vai arrebentar como a célula animal. Maravilha? Galera, matéria bem resumidinha, vocês vão ver aí, e é o meu objetivo que seja o mais resumido, mas o mais eficiente. Bora fazer as questõezinhas aí. Então, galera, agora a gente vai fazer os exercícios sobre transporte transmembrana, ok? Caracterizando aí principalmente as questõezinhas da UERJ e do Enem, beleza? Então, vamos lá, leiam aí comigo. Questão 1, UERJ 2019. Macromoléculas polares são capazes de atravessar a membrana plasmática celular passando do meio externo para o meio interno da célula. Essa passagem é possibilitada pela presença do seguinte componente da membrana plasmática. Então, galera, bom, só para não ir direto ao ponto, a gente fazer um comentário razoável, né? Lembra o seguinte, na membrana plasmática eu tenho aqui a bicamada, show? Então, lembrem que micromoléculas tendem a passar pela membrana, show? Né? A gente caracteriza muitos gases, né? Porque a gente fala muito de O2, tá? A gente fala muito também do CO2, né? O papo da hematose e tudo mais, sempre muito clássico, beleza? Mas rola pela membrana, micromoléculas, tá? E aí a gente tem, ó, em laranjinha que eu desenhei aqui, é o famoso glicocálice, show? Então lembra que a natureza é glicídica, né? Ele botou ainda aí açúcar, beleza? O colesterol, lembra que ele trabalha assim na questão da fluidez da membrana, show? Tá? Daí no caso da letra C. E triglicerídeo, né, que está relacionando aqui os fosfolipídios. Então, aqui está rolando apenas passagem de micromoléculas. Então, macromoléculas tem que arrumar a ajuda de quem? Né? Da nossa queridíssima, ó, proteína de transporte, as permeases. Tranquilo? Então, ficou letra B de bola. Vamos lá para a segunda questão, galera. A UERJ 2005, ele diz o seguinte, que células do tipo X absorvem as substâncias S apenas por transporte ativo. Então, X faz transporte ativo, beleza? Vamos botar aqui para nos ajudar. Já, aí ele bota, essa observação em célula do tipo Y é feita por transporte passivo mediado por um transportador específico, ou seja, está falando de, né, difusão facilitada, já que não tem gasto de energia, mas precisa de uma proteína. Beleza.
No experimento foram medidas as velocidades iniciais de transporte de S através das membranas plasmáticas de X e de Y, em função de concentrações crescentes dessa substância no meio extracelular. O experimento foi repetido, então, em presença de um inibidor da geração de ATP nas células. Observe a tabela que resume as condições no experimento e o gráfico. Então, galera, lembra que o inibidor, ele é de ATP. E desses dois mecanismos, X e Y, somente o X que vai ter influência, né? Vai ser influenciado. Por quê? Porque ele quer transporte ativo e depende do ATP. Então pode ter certeza, se estiver ausente, em um vai estar rolando tudo numa boa, né? Se estiver presente, em dois não vai acontecer nada. Agora, no caso de Y, ausente ou presente, pode ter certeza que vai funcionar da mesma forma, já que o transporte não depende de ATP. Chuchu? Então vamos colocar isso aqui de acordo com o gráfico, tá? Então, vamos lá. As curvas que representam as medidas obtidas, respectivamente, nas condições experimentais 1, 2, 3 e 4, são... Galera, eu dei o bizu para vocês na explicação. Aqui, as duas situações dependem de proteína. Então, no caso de um rolando, né, normalmente, mesmo que você aumente muito, né, o substrato, a questão teremos que caracterizar o famoso ponto de saturação, ok? Então, a ideia do 1 é 2. Show? Então, a primeira situação aqui é caracterizada pela curva 2. A segunda situação foi o que a gente disse. Se o transporte depende de ATP, então, galera, se está com o inibidor, pode ter certeza que essa proteína não vai estar funcionando, ok? Então eu vou seguir o quê? O 3. Beleza? Show de bola. Agora, Y, já que o inibidor com ou sem não vai influenciar, mas eu tenho proteína na brincadeira, eu tenho que caracterizar o ponto de saturação. Show? Então, aqui também vai ser 2 e aqui também vai ser 2. Então, ficou na letra B de bola também. Lindo? Então, show de bola. Reparem que todas as questões aqui, elas vão tranquilamente, tá, se encaixar com a breve explicação que eu fiz, e esse é o objetivo. Tranquilo? Nada de firula. Então vamos lá. Terceira, o R de 2004. Em um experimento realizado em um laboratório escolar, 2 tiras de batatas foram mergulhadas por 10 minutos, uma na solução A e a outra na solução B. Os resultados após esse tempo estão resumidos na tabela adiante. Então ele botou lá, solução A e B, condição na A amoleceu e na B a batata ela ficou rígida. Em relação à tonicidade do citoplasma das células de batata, as soluções A e B são respectivamente classificadas como, galera, para ela amolecer, né, essa tira aqui, ela tem que perder água, certo? Para ela perder água, o que vai acontecer aqui? Ela tem que estar hipotônica em relação ao meio que fica o quê? Hipertônico. Lindo? Então, na segunda situação, em que ela ficou rígida, na B, ela ganhou água. Então, para ganhar água por osmose, eu tenho que esperar que o meio esteja hipo e a batata esteja hiper. Lindo? Então, show de bola. Como ele perguntou em relação ao meio, certo? Eu tenho que pensar na letra C, hipertônica e hipotônica. Maravilha. Quarta questão, galera. O R de 1998. Rapaz, isso é das velhas, hein? E aí o cara coloca o seguinte: colocando-se hemácias humanas em diferentes soluções com concentrações iônicas variáveis, né, pode-se explicar a influência que o grau de permeabilidade da membrana plasmática à água exerce sobre a célula. As sequências de experimentos estão demonstradas nos esquemas adiante. Então, galera, o cara, representou 2 aqui
como se fosse a hemácia na situação normal, ok? Né? Lembra aí o formato bicôncavo que tem, ele botou aí bonitão, né? Já que ela perde núcleo, perde parte do citoplasma, organelos, cambal, show, botou bonitão, então ela é só referência, beleza? Se ela é a referência, o 2, o 1 é a hemácia o quê? Com menor volume, quer dizer que ela murchou, né? Ela sofreu plasmólise, show? Né? A gente até para hemácia usa o termo crenação, bem importante, para a galera da específica. E na terceira, né, imagem, e na quarta, aumentando o volume, inclusive ela sofrendo hemólise ou plasmoptise. Show? Então o esquema que representa o comportamento da hemácia ao ser colocada em um meio hipertônico, né? Então é como se eu estivesse colocando essa hemácia aqui, 2, num recipiente hipertônico. Se eu vou botá-la no meio hiper, ela fica hipo e perde água. Se ela vai perder água, ela murcha, ok? Então eu tenho aí a letra A como resposta, beleza? E aí, galera, na 5 e na 6 são duas questões do Enem de 2017, só que um para o Enem normal e o outro o Enem PPL, ok? Só que vocês vão ver que a ideia da questão é exatamente a mesma. Só que na 5 ele tratou de carne, ok? Tá falando aí da questão da conservação de alimentos salgando, beleza? E na 6 ele está trabalhando com a mesma ideia, só que de hortaliças e frutos, beleza? Então assim, num contexto geral, qual é a ideia para conservação? Lembra que um elemento que é básico à vida é a água. Então quando você pensa em retirar a água desses caras, seja da carne, da planta, o que for, qual é o papo? Você está diminuindo a chance de proliferação de micro-organismos, beleza? Então é sempre essa historinha. Então ele está trabalhando com osmose o tempo todo, tá? Por quê? Vamos lá. Na questão 5, uma das estratégias para conservação de alimentos é o salgamento, a adição de cloreto de sódio, NaCl, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Então vamos lá. A. O sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior. Galera, você adiciona, né? E fica no lado externo. No lado interno, cara, não está sendo influenciado. Show? B. O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas. Nada a ver. Isso aí não atua nada na composição da membrana. C. A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas. Não altera estrutura nem propriedade. D. Os íons Na e Cl- provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas, ok? Não tem nada a ver isso aí e não necessariamente entram, né, livremente. O que vai acabar determinando é a letra E. A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água dentro delas. Então, galera, você tem a saída de água por osmose, já que esse meio está hipertônico, diminui, né, exatamente a proliferação de micro-organismos no interior da carne aí. Tranquilo, gente? Molinho, letra E. E a 6, como eu prometi para vocês, é a mesma ideia. A horticultura tem sido recomendada para a agricultura familiar, porém as perdas são grandes devido à escassez de processos compatíveis para conservar frutas e hortaliças. O processo denominado desidratação osmótica tem se mostrado uma alternativa importante nesse sentido, pois origina produtos com boas condições de armazenamento e qualidade semelhante à matéria-prima. Então, esse processo para conservar os alimentos remove água por, vamos lá, aumento do ponto de ebulição do solvente? Nada a ver. Passagem do soluto através de uma membrana semipermeável, a gente falou que a ideia é retirar água, então é solvente. Utilização de solutos voláteis, gente, né, que facilitam a evaporação
do solvente, pô, não tem nada a ver isso aí. Aumento da volatilidade do solvente pela adição de solutos ao produto. Mais uma vez o cara viajou, né? Até porque a gente vê em propriedades coligativas que a ideia da adição de soluto, isso lá na química, tá? Tô pegando um pouquinho da química. Quando a gente adiciona soluto a uma solução, ok? Se você pegar água pura, por exemplo, tá? A temperatura com o soluto vai demorar mais tempo do que a água pura, tá? Porque você aumenta o ponto de ebulição, beleza? É um papo clássico aí de propriedades coligativas, beleza? O que vai ferver mais rapidamente? A água pura ou a água com sal, beleza? Então, chuchu pra gente aí na química, aí vai ser um papo que a gente vai falar mais pra frente. Então, na E, ele diz: pressão gerada pela diferença de concentração entre o produto e a solução. Então, o teu produto, ok, foi colocado mais uma vez numa solução hipertônica, ok? Eu aumento exatamente o que? A pressão osmótica, né? Caracterizando aí a saída de água. Maravilha, galera? Então, papinho bem tranquilo. Lembrando que, ó, fizemos aí vários aí da UERJ. Para quem for fazer o UERJ, não caiu nesse primeiro exame de qualificação, ok? Então, chance grande de cair no segundo exame de qualificação membrana. E se não cair no segundo, a chance maior ainda de cair nos exames discursivos, beleza? Se tem uma provinha que é previsível, é a nossa queridíssima prova da UERJ, tá? Então, galera, lembrando aí, hein? Não vou perder a oportunidade de lembrar. A partir do dia 24 de junho, teremos o nosso processo, o nosso projeto UERJ, beleza? Biologia e Química específica, tá? Vão fazer 5 simulados, é uma apostila com trocentos exercícios, ok? Mas também pensando na realidade de vocês do Enem, tá? E redação focada na UERJ. Esse papo talvez seja até o mais importante para vocês, porque maluco às vezes fica aí inventando que, pô, dá para conciliar Enem e UERJ. A prova é totalmente diferente, tá? A gente vai ter aí o Thiago Valadares com vocês, trabalhando especificamente com ela desde já, e aí a gente vai fazer, né, pancada aí de redações, exercícios, simulados. Vai ser muito bom, a gente está apostando muito nesse projeto e espero que vocês também acreditem bem nele e venham conhecê-los, tá? Qualquer dúvida, só procurar o curso, o curso GEM, né, que vai estar aí dando o apoio que for necessário. Valeu, galera, um grande abraço, vem pro GEM!